convite e dizer, sem falsa demagogia, que eu me considero escritora, mas uma pesquisadora. E talvez o mesmo anseio do eu, eu sinto a necessidade de compartilhar minhas experiências, minhas vivências. Né? Daí, então, de ter participado dos livros Crescendo com a Nossa História, de um projeto com a dona Olga, né? Colônia Húngara, com o Ego, e em especial, né, a minha paixão, que é a minha vida profissional desenvolvida dentro do museu. Também, nesses quase 30 anos que eu fiquei à frente do museu e fiquei trabalhando, eu senti a necessidade de mostrar a caminhada que fizemos, nenhuma caminhada se faz sozinha, evidente, né? De que fizemos parte de uma equipe, honrosamente, da equipe da Fundação Cultural, e que as nossas dificuldades, os nossos sonhos, as nossas conquistas, as nossas idas e vindas, e até porque me preocupa muito, até hoje, a caminhada e a possibilidade e a iminência, às vezes, de um trabalho acabar, né? Nós tivemos uma triste história com relação ao Museu do Expedicionário, que hoje é o Museu da Paz, que já esteve no seu próprio prédio, que do dia para o outro resolveram simplesmente fechar o prédio e pega as coisas, as suas coisas antigas, velhas, e tire daqui e guarde para depois remontá-lo novamente. Eu penso que graças a Deus a gente evoluiu esse pensamento, mas isso tudo foi uma construção muito grande. Então, quando nós especificamente falamos desse trabalho aqui, que me honra muito, me orgulha muito, é essa possibilidade de registrar, de dizer como é que foi construído o patrimônio cultural, material e imaterial de Jaraguá do Sul, como é que essas pessoas pensaram, como é que nós pensamos em conjunto, como nós estamos construindo, como nós estamos garimpando acervos, memórias, história. E quase que um apelo, um aflito, um coração aflito que se aposenta como servidora pública, com medo que isso acabe, né? Com medo que isso não se fortifique, porque uma herança cultural, um povo sem história, um povo sem memória, né? E todos esses trabalhos voltados à cultura de Jaraguá do Sul pode desaparecer, é lógico que pode. Graças a Deus os caminhos estão sendo trilhados, nos tem dado muita coragem, muito ânimo, sabendo que as coisas continuam. Mas nesse sentido a gente registrou então todos esses trabalhos. E como um trabalho do museu, gostaria de ocupar meu espaço aqui até para fazer um relato com relação ao trabalho que foi deixado, muitas vezes coordenado por mim como técnica, né? Mas a proximidade que ainda falta do museu com a educação. Isso eu gostaria de colocar aqui para que todos reflitam que nos falta uma caminhada muito longa, mas não difícil de fazer. A escola precisa estar dentro do museu, o museu precisa estar dentro da escola. Isso precisa se achar uma saída, né, um ponto em comum, comungar essas ideias, porque nada adianta se fazer um trabalho maravilhoso que é feito dentro dos museus, uma ação educativa bem pensada, mas os museus de Jaraguá do Sul, não falo especificamente do Museu Emílio Silva, no qual eu me aposentei, né? Mas todos os museus precisam rever a situação da educação patrimonial, a educação dentro do museu, né? E nada adianta se o museu está aberto, suas portas a todos os funcionários, toda uma estrutura que é paga se a escola não usufrui, né? Se a escola não repensa seus valores, seus conceitos, tudo que se pode ser feito dentro do museu. Então, essa proximidade eu coloco aqui para todos nós que trabalhamos cultura, de certa forma, com o registro da memória de Jaraguá do Sul, para que essa proximidade possa acontecer. Eu acredito que esse caminho ainda tem muito a ser feito, né? E também peço aqui, em nome dos trabalhos todos feitos, que Jaraguá do Sul tem vocação para museu. Se vocês pararem para pensar, Jaraguá do Sul temos um Museu de Ciências e Tecnologia, que a VEG proporciona. Então, como é que a escola não vai se apropriar desse espaço como seu para trabalhar ciências e tecnologia, né? Um museu de história, um museu de imigração, um museu de história geral, que é o Museu da Guerra, o Museu da Paz, né? Um museu, quer dizer, é o Museu do Parque Malva, que é um museu que
pregação sobre etnias, né? Temos o museu de ferramenta, que fala sobre etnia italiana. Quer dizer, nós somos muito privilegiados em termos de preservação de memória de museus. Precisa acontecer essa ponte mais direta com as escolas para que possam se usufruir, para que a pesquisa aconteça, para que a reflexão aconteça da identidade cultural e a reconstrução da nossa própria identidade dentro desses museus, né? E é nesse sentido que eu faço aqui o meu apelo e peço que todo mundo, quem já leu ou quem não, se aproprie dessas informações aqui, que é um trabalho que eu tenho uma paixão muito grande. Eu estou à disposição para qualquer dia. E é isso.